Quando a gente fala para o ouvinte que o Faustão atesta a veracidade da mensagem, parece que ele é emissor ou receptor da mensagem, isso tem que deixar. Mas ele atesta o conteúdo. Ele confirma que o conteúdo de fato ocorreu. Essa Logo, observação. Esse trecho da mensagem está confirmado. Que seria algo como, olha, vocês falam muito juridiquês, vocês têm que falar uma... porque a partir do momento que o Intercept... Uma linguagem que o povo entenda. A partir do momento que o Intercept errou o nome de procuradores e trocou datas, a gente não pode dar muita credibilidade para as informações dele. Mas é o seguinte, a certeza da Veja sobre a natureza indevida da conduta do Moro não é fato incontroverso juridicamente, é opinião. Portanto, não é jornalismo, é torcida. É muito importante a gente definir o que é parte, né? Parte pressupõe você tomar partido, portanto pressupõe parcialidade. A equidistância no processo penal, Edgar, ela se dá entre partes próprias, no caso réu e vítima. Numa ação pública incondicionada, como é o caso dos crimes de corrupção, a parte é o Ministério Público, mas ele é parte imprópria, ele é considerado parte imparcial. Porque a função do Ministério Público, ao contrário do que os leigos pensam, não é acusar. A função do Ministério Público é apurar a verdade e pedir a condenação ou absolvição do réu. E a gente não pode confundir as coisas, né? Qual que é o artigo utilizado para enquadrar aí a conduta do Moro como supostamente ilícita? É o artigo 254 do Código de Processo Penal. O juiz dar-se-á por suspeito se tiver aconselhado qualquer das partes. Ora, instrução processual, diligência burocrática e opinião não são aconselhamento, mas especialmente... você diz que está corroborando com quem é crítico à posição e à postura dele. Não são aconselhamento, especialmente numa força-tarefa coordenada que é regida por alguns princípios. Indicar uma prova, cara. Não. O princípio da celeridade... Vai lá que tem um depósito, galera. Vocês estão marcando toca aí, tem um depósito lá que pode... O MP cometendo um erro, o princípio da celeridade, da eficiência e da economia. Com certeza, porque... Cabe ao juiz para julgar o final do processo? Sim, porque é uma questão de celeridade, eficiência e economia. Para mim mostra uma inclinação total do juiz junto economicidade processual. E o próprio Moro falou numa das audiências lá no Congresso que chegou a orientar a defesa do Lula quando contraditou uma testemunha, porque o advogado estava incorrendo em erro. Na oitiva ali, perante as câmeras, gravado. Mas é a mesma situação, e essa não é só a minha, Edgar, essa não é a minha opinião, é a opinião do Carlos Veloso, presidente do STF, é a opinião do Conselho Nacional do Ministério Público, é a opinião do professor Modesto Carvalhosa, que diz o seguinte, a opinião do Miguel Reale Júnior, que é embora se incumba da acusação criminal em juízo, como fiscal da lei, pode o Ministério Público pedir tanto a condenação quanto a absolvição do acusado. Por outro lado, a defesa privada sempre é parcial em favor do réu, não possuindo as mesmas atribuições de caráter pública conferidas ao Ministério Público. O compromisso do MP e do juiz é com a verdade, o compromisso do advogado é com o cliente, e a equidistância no processo penal tem que se dar entre o juiz, o réu e a vítima. O Ministério Público é parceiro da justiça. Você está falando não do é Estado inquisidor. Não é inquisidor. Está apoiando um Estado inquisidor. Não estou apoiando nada disso. Do Estado contra um réu. E é uma hipocrisia, porque o mesmo legalista que fica tendo essa interpretação hiper ao pé da letra, ele não reconhece coisas básicas. Não estou me contradizendo. O texto que você coloca corrobora a versão de quem é crítico ao Moro. Você percebe Não, isso? é só se você não entendeu o texto. Como assim? Até porque o juiz tratando com o procurador, ele tende na balança a quem está acusando, Caio. Não. Você fez direito, Imagina, meu caro. Isso é aplicação da justiça. Você está confundindo neutralidade... Você aula, então. Você está confundindo neutralidade com imparcialidade, Júnior, que neutralidade foi impossível, é questão de foro íntimo. A imparcialidade, ela se verifica objetivamente nos atos do processo. Vamos lá. 20% das causas, 20% das causas para falar. Da Lava Jato são absolvições. Tem mais indeferimento do que deferimento. Para a gente poder estabelecer aqui o contraditório, eu quero dizer o seguinte: um dos juristas que encaminharam o processo, embasaram o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, Miguel Reale Júnior, um renomado jurista, apoia a crítica ao Sérgio Moro no sentido da parcialidade com a qual ele conduziu. E a outra autora, Janaína Pascoal, vai no sentido oposto. Então, veja... Não há discordância, né, Caio? É só isso. Há uma discordância. Mas eu estou falando que há discordância. Mas o meu papo é exatamente esse. Olha como eu abri a fala. A certeza da Veja é uma opinião, não é um fato incontroverso. Eu defendo a pluralidade de interpretação. O texto divulgado pela Veja... Eu não admito falar que a conduta do Moro... A mídia aqui, não, mas eu não admito falar
falar com uma certeza absoluta que houve erro na conduta do Moro, porque isso não é uma opinião. A certeza absoluta é de que não houve, mas a gente o diálogo sabe. mostra isso. Não é isso. Existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade. Certo? Vamos lá. A gente busca a verdade. Esse é o fato. E quem tá mais próximo da razoabilidade dessa verdade? Então, eu tenho as minhas fontes, você tem as suas. Se a gente tomar por base, vamos lá, de novo, os diálogos da Intercept. Vamos lá, esses diálogos são verdadeiros? Parece-me que sim, pelo que o próprio juiz já se manifestou com relação a eles. Olha, não nego, olha, podem ter sido adulterados, mas olha, se foram adulterados, não tem nada demais. Quer dizer, é uma situação em que o juiz está acuado, é nítido isso. Porque ele deve reconhecer no íntimo dele, aí é um sentimento que eu tenho, que ele cometeu essa parcialidade na condução do processo. Tomando esses diálogos como verídicos, como verdadeiros, como parecem que são, o juiz, sim, tendeu na balança. Aqui no caso da prova, que ele alerta os procuradores que não estão inclusas dentro do processo, é a nítida tendência ao lado da procuradoria. O Moro já se manifestou, se você quiser. Eu tenho uma aspas dele sobre imparcialidade. Ele diz o seguinte: a necessidade de proferir o julgamento segundo as leis, segundo as provas, independentemente de quem são as partes, eu acho que é a obrigação principal do juiz. Isso foi observado na Operação Lava Jato desde o início. Ele diz? Diz, e aquela perspectiva de estar aberto para decidir... Eu esperaria outra coisa que ele dissesse. Ele dizer, olha, eu fui parcial, olha, desculpem, Ele só disse que se equivocou quando ele foi inquirido pelo ministro Teori Zavascki com relação ao grampo no escritório de advocacia. Não é um grampo, né? Eu me equivoquei. Uma escuta legal autorizada por lei, só com um probleminha de prazo. Pequeno probleminha, detalhe. Mas assim, também, isso é uma grande discussão de narrativa política e não de fato jurídico, porque é o seguinte, vamos lá, artigo 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para defesa. Artigo 566, não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Pelo amor de Deus, as decisões do Moro, elas foram referendadas, elas não foram reformadas pela segunda instância, pelo Tribunal Recursal, até mesmo pelo Tribunal Constitucional. E se não bastasse isso, você vai para o 157 do Código Penal que fala o seguinte: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais. Aí você vai na Constituição, no artigo 5º, inciso 56, está lá, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Isso não é malabarismo, Edgar, isso é a lei. Isso é a lei que joga e publiciza. Isso é a lei, e quem é garantista tem que seguir a lei. E isso publiciza, joga a opinião pública em favor ou contra determinados atos, tem interesse político aí. Como você fica sempre no campo da defesa da retórica política e você está alegando aqui coisas dentro do processo que, na verdade, ao meu ver, corroboram a opinião de quem é crítico, a parcialidade com a qual o juiz conduziu o processo, me parece muito claro. E, Caio, eu digo o seguinte: imprensa que não se mantém vigilante, eu não vou nem dizer crítica, que se mantém vigilante é assessoria de imprensa, cara, é propaganda... Não, cara, você vai me desculpar, mas você tem uma narrativa hegemônica da Folha de São Paulo, oficial, da Veja, você tem esse jornalista oficial, militante, casado com um parlamentar do PSOL. Eu não vou culpar o mensageiro até que isso venha à tona. Não, eu vou ficar estar vigilante às mensagens. Estar vigilante é olhar as coisas de outro ponto de vista, Edgar. E você não vai me acusar aqui de ficar... você está sendo de fazer parte de uma narrativa dominante, sendo que eu sou minoria aqui. Não, mas não por isso. Você está sendo tendencioso. Não, e você não, quem disse? Eu defendo minhas posições. Eu sou pela apuração dos fatos. Eu não faço força nenhuma para defender meu ponto de vista, Edgar. Isso é natural para mim. O que vem eu acredito em cada sílaba que eu falo. O que vem a público? Vem dados de conversas e diálogos que denotam a imparcialidade. Você interpreta como imparcialidade. A parcialidade do juiz. Eu não interpreto dessa forma. Imparcial. Não, você confunde neutralidade com imparcialidade. 254, inciso 4. Só fique atento a esse artigo aí do Código do Processo Penal. Mas eu já dei até doutrina sobre ele. Pois não, vai lá ler de novo então. Agora, 10h39, recomendo a leitura para você também. Horário